Quer saber qual é a profecia politicamente incorreta da Bíblia? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E você com certeza está curioso para saber qual a profecia que é politicamente incorreta para os dias de hoje. Mas nesse vídeo eu vou lhe dar 3 profecias e a última ela é bem incorreta para os nossos dias. Então fique até o final, tá bom? E não se esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever se você não é inscrito no canal. E nos siga lá no @Cecilio7 lá no Instagram. Mande suas sugestões, suas opiniões e seus comentários, tá? Lá eu tenho lido vários comentários e sugestões para os próximos vídeos aí, tá certo? Então participe com a gente aí. E lembrando que nós temos o nosso podcast Minuto Profético, que já chegamos a 21 episódios. Então tem muita coisa interessante lá, falando sobre cristianismo, né? Sobre sociedade, cultura pop. Então eu tenho certeza que você vai gostar do assunto lá. Você pode procurar em qualquer plataforma aí, Spotify, Deezer, iTunes, em tantos outras plataformas de agregadores de podcast, tá certo? Então procura lá. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essas profecias que a Bíblia apresenta, né? E que para nossos dias elas são de alguma forma meio difícil de engolir. Estamos vivendo numa sociedade, não posso falar aqui mimimi, né? Estamos vivendo numa sociedade onde nós temos que ter algodão nas palavras, né? E claro, não podemos ficar ofendendo as pessoas, mas o que é verdade, ela precisa ser dita, né? E nós, como cristãos, nós temos uma verdade absoluta, né? E esse mundo líquido, né, como alguns estão dizendo, não concorda com uma verdade absoluta, né? Tudo é relativismo, tudo é relativo e isso é muito perigoso para a crença do cristianismo. E a primeira profecia é a profecia de Paulo, que nós encontramos lá em 2 Timóteo capítulo 3. Dá uma olhada aí. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Gente, vocês estão vendo aqui uma profecia de Paulo falando sobre os últimos dias. E nós acreditamos que estamos nos últimos dias. E esse perfil do cidadão dos últimos dias que Paulo profetizou não é muito aceito. Por que não é muito aceito? Porque fere o princípio do julgamento, né? Hoje em dia, falar do pecado dos outros é julgar as pessoas. A gente não tem o direito. A Bíblia fala que nós não devemos julgar as pessoas. Mas entenda que quando a Bíblia fala em julgar as pessoas, é julgar a intenção. Por exemplo, o rapaz roubou uma galinha do vizinho. O fato, houve um roubo, portanto, ele é ladrão. Agora, eu não posso julgar a intenção pelo que ele fez. Ele roubou porque é um safado sem vergonha. Ele roubou porque a sociedade fez com que ele tivesse dificuldade financeira. Então, esse tipo de julgamento, julgar a intenção que foi no coração, isso não cabe ao cristão, ok? Isso cabe a Deus. E quem que deve falar da intenção do coração, o porquê ele levou a roubar a galinha do vizinho, isso com certeza partirá dele e, claro, Deus que lê as intenções. Então, nós cristãos, nós devemos apontar o erro. E muitas vezes quem está no erro se ofende, né? Fica ofendidinho, fica ofendido, tá certo? Então olha só, alguns detalhes dessa profecia. Ela diz assim, pessoas elas vão amar somente a si mesma. E não é verdade? Hoje as pessoas estão muito cheias de si, né? Pensando em si. Isso é verdade em todos os lugares. O que mais? Diz aqui que vão amar ao dinheiro, né? O capitalismo selvagem que nós vivemos hoje é uma realidade. Todo mundo busca dinheiro para construir bens e se sentir bem com isso, né? Serão arrogantes, orgulhosos, né? Quando você aponta um erro de alguém,
a pessoa não gosta. Como assim? Quem é você para apontar meus erros? É claro, gente, a gente não está aqui para ficar sendo chato da internet, ficar falando que fulano está fazendo coisa errada. Tome cuidado com isso, tá certo? Mas na hora de dizer o que é certo, o que é pecado, nós temos que falar a verdade. Isso é pecado. Ainda é pecado roubar. Ainda é pecado adulterar. E ainda é pecado não honrar pai e mãe. Ok? Diz aqui que zombarão de Deus. Isso é uma verdade plena. Mas vai falar que nós estamos zombando de Deus. Por exemplo, o Portas dos Fundos, né, um canal do YouTube aí, estão mais uma vez, vão falar sobre aí, nas festas de fim de anos, eles vão falar sobre teocracia em vertigem, né, como se a teocracia está caindo por terra. E realmente está caindo por terra porque muitos cristãos não têm vivido a verdade absoluta, tá certo? Mas estão zombando de Deus, estão zombando da prática religiosa. E isso é um fato. Agora, se você fala disso, as pessoas, não, você é hipócrita, você é fanático, né? Então, o que mais? Diz aqui que serão desobedientes aos seus pais, isso é uma verdade, né? Não terão afeição, nem perdoarão, caluniadores, não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão. Veja, é um cenário típico dos nossos dias. Por que é politicamente incorreto? Porque é politicamente incorreto falar dos erros das pessoas. Então a Bíblia, quando aponta o erro, isso choca com o pecador. E o pecador vai fazer a síndrome de Adão, culpar Eva. E Eva culpa a serpente. E assim nós tentamos nos livrar da culpa. A Bíblia está cheia de profecias politicamente incorreta. A lei de Deus hoje em dia é politicamente incorreta, mas a gente não tem que viver nessa patrulha do politicamente correto, né? Temos que viver o que é certo. Vamos lá para a segunda profecia politicamente incorreta da Bíblia? Vamos lá. Agora quem vai dar essa profecia é Jesus, que está em Mateus capítulo 24, a partir do verso 12. Diz assim: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, né, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então verá o fim." O que tem de politicamente incorreto aqui? Veja, as afirmações de Jesus aqui, elas são muito categóricas e absolutas. Por exemplo, ela diz que o pecado, essa afirmação diz que o pecado ele vai se multiplicar. O que é pecado? O que é iniquidade? É transgressão da lei. Quanto mais pecado, mais transgressão da lei, mais pecado existe. Interessante, sobe o pecado e diz o texto que abaixa o amor. Então, logo, para que eu tenha amor ao próximo, eu tenho que ser obediente à lei de Deus. Tá? Então, falar para as pessoas que elas estão erradas, como nós falamos da profecia de Paulo, não é legal nesse dia. Cada um tem a sua verdade. E Jesus está dizendo aqui de uma verdade absoluta. O amor vai esfriar. Por que vai esfriar o amor? Porque as pessoas vão começar a cometer mais pecados, vão transgredir as verdades absolutas da Bíblia. Ok? O que mais? Diz assim, que aquele que perseverar até o fim. Aqui nós estamos falando de meritocracia. É claro que nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus. Mas o cristão, ele passa por tantas dificuldades que ele é provado nesse mundo. Não pense que você, cristão, vai ganhar o céu de uma maneira fácil, leve e suave. Uma vez salvo para sempre, né? Veja, a salvação é de graça, mas ela vai custar toda a sua vida. E o que significa isso? Você vai ter que renunciar a coisas comportamentos que você fazia e não vai fazer mais, não deve fazer mais porque não condiz com a palavra de Deus. Eu demonstro que amo a Deus, em João capítulo 14, verso 15, eu demonstro que amo a Deus sendo fiel a Deus, guardando os seus mandamentos. E a perseverança aqui me mostra, não que seja um mérito meu, ok? Mas existe aí uma continuidade na fé. Existe uma permanência na obediência. Tá certo? Não estou dizendo que se você ficar fiel, guardando todos os mandamentos, você vai ser salvo. Não, você vai salvo. E porque você é salvo em Jesus, você vai mudar de vida e perseverar nessa mudança de vida, evitando o pecado. Tá entendendo? E hoje esse é um discurso muito estranho, né? Porque as pessoas, não, venha do jeito que você está para Jesus. Ok, verdade. Você tem que ir do jeito que você está. Pecador, ranzinza, arrogante, adúltero. Você vai até Jesus. Mas agora a mesma graça que te aceitou e te perdoou
vai te transformar e tem que te transformar, entende? Muitas pessoas falam assim, ai pastor, eu parei de beber, parei de fumar, sou uma nova criatura. Gente, parar de beber e parar de fumar, tantas instituições ajudam você a fazer isso, tá certo? Mas se você era arrogante, como que é você hoje? Você era um ranzinza, você era um mão de vaca, você era um ignorante com a sua família, você era um preconceituoso. Então veja, ser cristão não é só parar de fazer o que é errado, mas é começar a fazer aquilo que é certo. E outro detalhe aqui, para a gente terminar sobre essa profecia, eu prometi 3 para vocês, fica aí que a terceira é tremenda, tá? E diz assim, ó, este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Aqui nós temos um exclusivismo. Me desculpe, Maomé, o Islã, o budista e tantas outras filosofias e teologias, mas o cristianismo, ele é exclusivista. Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então esse evangelho, ele é exclusivista. Nós somos um povo exclusivista no sentido de que nós temos a mensagem de salvação. Pastor, outras pessoas serão salvas que não conheceram Jesus? Eu não sei. Eu acredito que a graça vai alcançar muitas pessoas que não conheceram a lei, que não conheceram a Cristo. Mas em Romanos capítulo 1 diz que todos que contemplaram a natureza, eles são indesculpáveis. Então, de alguma forma ou de outra, eles tiveram um conhecimento de que é certo e que é errado. E pela sua consciência, Deus há de julgar essas pessoas, tá? Mas o ponto aqui é que este evangelho não é qualquer um, não é aquele evangelho do universalismo, todos serão salvos, todos, não, você ama Jesus assim, não, você não aceita, mas você está na sua fé, todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira, tá certo? E isso dizer hoje é constrangedor para muitos, mas não se acovarde, não se acovarde. O cristianismo é politicamente incorreto. E cuidado com essas ideologias que estão surgindo dentro do cristianismo para de alguma forma abraçar o pecador, dar anelo. A gente não precisa de ideologia e filosofias aí para poder falar do evangelho puro, que é um evangelho que perdoa, que salva, que restaura. Mas é o mesmo evangelho que te salva, te restaura, é o evangelho que muda o teu caráter, querido, que muda os teus gostos, tá certo? Então pense nisso. Essa profecia de Jesus, ela realmente nos nossos dias, ela é complicada de engolir, tá? Mas não deixe de falar. Agora vamos para a última profecia que eu falei para vocês que é tremenda. E essa profecia está em Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. Diz assim, ó: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Veja, eu sou historicista. Eu entendo que as profecias bíblicas, elas são cumpridas a partir do tempo do profeta, não todas, né? Mas elas são desencadeadas a partir do profeta em algumas situações, tá certo? Então as profecias, elas se cumprem ao longo do tempo. Diferente do preterismo, que acredita que todas as profecias, boa parte já se cumpriu, e o futurismo, que diz que boa parte vai ser tudo lá na frente. Então eu sou o equilíbrio, eu tento ser o equilíbrio, né? Muito bem, eu creio que Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17 não se cumpriu. Não se cumpriu. Vai se cumprir, tá certo? Diferente de Apocalipse, diferente das duas outras profecias que nós falamos aqui, a de Paulo está se cumprindo. A de Jesus, boa parte se cumpriu, né? Que o amor está esfriando, isso é verdade, mas o evangelho ainda não chegou a todas as nações, tá certo? Vai se cumprir. Essa de Apocalipse 13, né, não se cumpriu, porque diz o seguinte: chegará um momento em que a liberdade será tolhida, será cortada. Quem não se alinhar a esses poderes dessa nova ordem mundial, né, que há de surgir, que nós acreditamos, vão perder os seus direitos. E o que isso tem a ver com politicamente incorreto? Porque nós estamos vivendo uma sociedade onde tolir a liberdade de alguém é algo absurdo. É algo absurdo. Né? Estamos numa sociedade em que as minorias têm direito de fala e realmente devem ter, mas há uma preocupação muito acentuada sobre a liberdade de expressão, né? A liberdade de ir e vir, ok? E Apocalipse 13 aponta um futuro onde pessoas serão cerceadas os seus direitos.
e direitos comerciais, né? Direito de sobrevivência, de comer, comprar, vender e assim por diante. E por que serão tolhidas essas liberdades? Porque não vão aderir a decretos, né? Como diz Apocalipse capítulo 13, decretos que estão de alguma forma favorecendo esse poder, né? Apocalipse 13 é um cenário de um poder político e um poder religioso que se unem. E para poderem dar paz ao mundo, para poder dar controle ao mundo, eles decretam leis. E essas leis, uma delas em especial, será contra os mandamentos de Deus. E haverá um grupo, como diz Apocalipse capítulo 14, verso 12, que a perseverança dos santos é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, não vão aderir a essas leis. Portanto, eles serão considerados sem direitos, não vão poder, como eu posso dizer, não vão poder comprar, vender, trabalhar, estar inserido nessa sociedade comercial que nós vivemos hoje através do comércio, da troca, e enfim, para nossa sobrevivência nós estamos aí no meio do trabalho, tá certo? Então, falar de que em breve nós teremos, quando eu falo, são aqueles fiéis à palavra de Deus, terão seus direitos cortados, terão a sua liberdade retirada, isso é muito sério, e parece utópico, não parece utópico dizer que um povo, porque guarda a sua lei, guarda a lei de um Deus que eles acreditam, então serão desprivilegiados de entrar no comércio. Então isso parece algo utópico. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Esta pandemia que nós estamos vivendo demonstrou para nós que os nossos direitos, eles caem por terra de uma maneira muito simples. É só um líder fazer um decreto e assinar, né? A caneta Big, né? A canetinha, a Bic, né? Ela tem uma autoridade tremenda. Então, assim, isso mostrou para mim que quando eu lia Apocalipse capítulo 13, antes da pandemia, eu falei, nossa, difícil isso acontecer, né? Mas a pandemia mostrou para todos nós cristãos que nós estamos submissos a autoridades, e essas autoridades, elas têm poder para tirar a nossa liberdade. Mas aqui o apelo que eu faço para vocês importa obedecer a Deus e não aos homens. Gente, existem outras profecias que são politicamente incorretas. Se você conhece alguma, sabe de alguma, coloca aqui nos comentários, tá bom? Coloque aqui para a gente conhecer mais. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo um apelo para você, dizendo o seguinte: o que for verdade, fale, mas fale com carinho e com amor, porque fazer o que é certo da maneira errada acaba sendo errado. Não fuja das verdades absolutas. Seja um cristão. Quer ser um revolucionário? Quer mudar o mundo de uma forma? Então seja cristão. Eu até usei uma palavra aí nova aí. Cristianista. Seja cristianista. Seja um militante a favor da fé. Mas fale da verdade com amor e carinho, para que as pessoas sejam confrontadas com a verdade, mas também tenha uma esperança de mudança. Porque muitas vezes a gente bate, fala a verdade, aquilo machuca a pessoa, que a pessoa acaba criando uma rejeição ao Evangelho. E o Evangelho não é assim, né? O mesmo Jesus que disse para a mulher adúltera: tem alguém aqui que está te acusando? Nem eu te condeno, né? Houve então a esperança, mas Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Deus abençoe você, muito obrigado por ter ficado até o final. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nos segue lá no @Cecilio7, tá certo? Deixa alguma sugestão aqui e nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!